Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para a gente estudar junto a respeito de alguns teóricos, alguns livros, e hoje eu vou falar especificamente de Florestan Fernandes. Quem foi Florestan Fernandes? E a gente sabe que tem algumas bancas de concursos que pedem sobre ele, principalmente a VUNESP. A VUNESP sempre pede algo a respeito de Florestan Fernandes. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o trabalho dele, que é a formação política e o trabalho do professor. Mas antes de eu começar propriamente dito, a respeito desse trabalho dele, eu gostaria de pedir para vocês, se vocês gostarem desse assunto, por favor, deem o joinha de vocês. Mas e se vocês não gostaram? Eu peço que vocês também deixem os comentários de vocês. É muito importante os comentários, tanto positivos quanto negativos, para o canal, para que o canal possa se aprimorar cada vez mais e que possa ajudar muitas outras pessoas. Quem é concurseiro, quem está estudando, quem gosta de ler, sabe o quanto é importante a gente ter um vídeo de apoio para auxiliar nos estudos e na leitura, né? Então é isso. Desde já eu agradeço cada um de vocês. Vamos lá então. Para eu começar a falar a respeito desse trabalho de Florestan Fernandes, eu preciso falar um pouquinho da biografia dele para vocês conseguirem entender o porquê ele explanou esse assunto dessa maneira. Então vamos lá. Florestan Fernandes, ele foi filho de uma mãe solteira. Ele nasceu em 1920 e morreu em 1995. Vou começar por aí, na verdade. E ele foi filho de uma mãe solteira, mas ele foi afilhado de Hermínia Bresser e seu esposo. E é por causa dela, inclusive, que ele tem esse interesse, ele desperta esse interesse para a educação. Em 1941, ele entra para a USP para fazer ciências sociais, ou seja, vocês perceberam que Florestan Fernandes era um sociólogo. Em 1945, ele já era assistente do professor Fernando de Azevedo. Em 1986, ele entra para a política, ele entra para o PT e ele se elege como deputado federal. Em 1990, ele se reelege e ele embasa os seus trabalhos muito na teoria de Marx. Ele escreveu mais de 50 livros e centenas de artigos, e sempre baseado no socialismo, tá? Então vamos começar. Quero deixar muito claro aqui que o trabalho que eu vou expor aqui são os pensamentos do autor, tá? Então vamos lá. Florestan Fernandes, a formação política e o trabalho do professor. Florestan, ele começa falando a respeito desse trabalho que ele desenvolveu, ele começa falando que a tradição cultural do Brasil, ela reflete muito na prática do professor. Então, a tradição cultural do Brasil tem tudo a ver, está intimamente ligada com a prática do professor. Em relação a Portugal e Brasil, na época do Império, tudo relacionado à educação que eu tô falando, tá, gente? Então, assim, Brasil e Portugal, na época do Império, Portugal, ele tratava o Brasil como uma antiga coroa, e isso refletiu na educação da seguinte maneira, que prevaleceu uma educação fechada para os horizontes, ou seja, a educação brasileira ela não se desenvolveu nos padrões europeus. Em relação à cultura cívica, na época do Império, era uma cultura cívica para os senhores, não era uma cultura cívica para a nação, porque para eles, na concepção dos senhores, a nação eram eles. A educação, ou seja, era uma educação para príncipes, para perpetuar uma mesma classe, então acabava sendo uma educação inoperante. Qual era o papel do professor nessa época? O professor ele era um mediador, mas um mediador para continuar
a cultura dominante, tinha que perpetuar aquela cultura que já existia. Ele também, o professor, ele era um instrumento de dominação. É claro que ele era daquelas cadeias dominantes, o professor estava naquela cadeia mais inferior. E qual era o papel da criança, do aluno nessa época? A criança, ela ia para a escola para ela se desenvolver como se ela fosse uma maquininha. Então, ela era programada para reproduzir aquilo que a classe dominante já perpetuava, já queria perpetuar, e isso aconteceria também por meio das crianças. Diante dessa perspectiva toda que estava acontecendo, começou a ter uma revolução na área da educação. Para quê? Para que houvesse novas diretrizes para uma educação no Brasil. Então, uniram-se Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, mais uns 3 ou 4, para fazer uma perspectiva nova, de uma nova escola. Então, o que essa revolução que se iniciava pretendia? Que a escola fosse nova, a escola fosse gratuita, ela fosse laica, uma escola para todos e que fosse uma escola para conscientização. Em relação à educação também, o professor ele precisava também ter uma formação política. Ele não podia mais ser um professor para se formar em termos de disciplina, para ser um professor que passasse conteúdos apenas. Ele precisava se enquadrar nessa escola nova e que ele tivesse um papel político. Embora esses autores, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, entre outros, tivessem as suas raízes, assim, uma raiz senhoril, ainda assim eles pensavam em uma nova perspectiva para a sociedade e eles achavam que deveria iniciar na área da educação. Eles viam uma necessidade de fazer que a educação brasileira, com que a educação brasileira fosse para todos. Então, o que eles mostraram? Fazendo essas diretrizes para todo o Estado e para a sociedade. Que a educação que tinha até então era uma educação inoperante, que ela era muito restritiva, que a educação era vista como uma pérola, e como nós já sabemos daquele ditado, pérolas não devem ser jogadas aos porcos. Então, eles entendiam que a educação estava sendo vista dessa maneira. E dessa maneira a educação era para poucos. Em relação aos professores, eles mostraram, diante dessas diretrizes, que o professor ele aprendia somente disciplinas educacionais e ele não aprendia sobre a sua capacitação política na formação de cidadãos. Então, passou-se a partir daí a formação, uma nova visão, uma nova perspectiva para a formação dos professores. Então, a partir daí, a partir dessas diretrizes, o Estado passou a ter alguns deveres. E alguns dos deveres que o Estado tinha que cumprir em relação à educação, o Estado ficou obrigado, então, a fazer uma educação pública, gratuita e laica e obrigatória para todos, que pudesse abranger a toda a sociedade, não somente uma classe da sociedade. Em relação aos professores, o Estado também passou a ter essa obrigação de formar os professores para que eles entendessem que eles tinham um papel político e que os professores eles eram cidadãos tanto quanto os alunos. Então, a partir de toda essa legislação, de toda essas diretrizes que o Estado deveria cumprir, Florestan Fernandes ele desenvolve todo um trabalho em cima de todas essas diretrizes. E ele fala, por exemplo, que o educador ele precisa fundir o seu papel entre educador e cidadão, dentro e fora da escola. Por quê? Porque o professor ele não pode ser mais aquela classe dominadora, mas ele tem que ser a classe de cidadão. Ele não deveria se sentir e nem ser superior ao aluno.
ele não deveria fazer parte de um instrumento da elite. Ele tinha que trabalhar para a libertação dos oprimidos, que é o que Paulo Freire também defendia, né? Ele não deveria ensinar somente palavras dele, ele não deveria ensinar, o professor não deveria ensinar o ABC, ele deveria ensinar o que era necessário para as disciplinas, mais a sua condição social política dos alunos, né? Então, nessa perspectiva, ele pergunta: o professor é neutro? E ele mesmo responde que não, que o professor não é neutro. Bom, falando um pouquinho de Marx, na perspectiva de Florestan Fernandes, ele fala assim: assim como Marx viu que o operário era objetificado com o trabalho braçal, o professor ele concordava com Marx que também ele foi objetificado com o seu trabalho intelectual. Começa-se uma revolução, uma nova revolução que ele diz que deve acontecer não fora das escolas. Toda revolução não deve partir da sociedade que está fora da escola, mas a revolução também deve fazer parte dos professores dentro das instituições. Então, o professor, ele alerta que ele tinha alguns aliados e que ele precisava usar essas ferramentas essa ferramenta era os familiares dos alunos. E ele falava que essa revolução, ela deveria acontecer pelas instituições, deveria vir também pelos professores e até mesmo das elites, essa revolução na educação. Em relação aos regimes, ele deixa um alerta que todos os regimes manipulam. Aqueles professores que lecionam para uma sociedade desenvolvida, ele não tem necessidade de se preocupar com alguns temas que um professor que leciona, que trabalha numa sociedade subdesenvolvida, que é a pobreza. Então, esses professores precisam se preocupar com alguns temas específicos para essa categoria de sociedade. Ele reforça a teoria de que o professor deve sempre pensar politicamente e ele deve viver na prática esses pensamentos. Ele deve ser um ator político, tanto em pensamento quanto em ação. Caso contrário, se o professor não pensar e agir politicamente, a sociedade sempre vai ficar presa nos laços do passado. Em qualquer sociedade, sempre houve um processo político, não há sociedade separada do processo político. Em relação à polarização, ele fala alguma coisa também. Ele fala que a classe dominante tenta manter sempre uma classe de dominação. A classe intermediária, ele comenta que geralmente prefere se associar à classe dominante e a classe subalterna, ela entra nessa polarização para destruir a classe de dominação. Continuando em relação à revolução, ele fala o seguinte: então, assim, se tratando de socialismo mesmo, ele vai dar alguns parâmetros aqui para o entender, para a compreensão dele em relação à revolução. Então, a revolução deve ser contra uma ordem que já existe. Essa revolução deve ser uma nova forma econômica, social e política, ou seja, o socialismo precisa imperar dentro dessas esferas. Deve também ser uma revolução que enterre os conservadores e os reformistas. Ele também fala que a mudança requer uma luta de classes sociais. Mesmo que não seja marxista, mas sempre haverá essa necessidade de luta de classes. Bom, ele vai explanar aqui um pouquinho a respeito do que é conservador, reformista e revolucionário. O conservador, ele fala que é uma pessoa que quer preservar a sua posição. Já o reformista, ele quer conquistar uma posição de poder. O revolucionário, não. O revolucionário, ele quer se unir a novos pensamentos para a socialização.
E para que esse professor ele encarne essa posição política mesmo dele, para que ele consiga efetivar esse professor político que deve ser, ele fala que não basta uma pitada de sociologia, nem uma pitada de psicologia, nem de biologia educacional e nem uma porção grande de didática. O professor ele precisa estudar a fundo como é a transformação da sociedade. Ele cita o caso dos Estados Unidos, que teve uma transformação radical em sua sociedade. Então, ele pede para que os professores estudem a esse respeito para conseguirem entender como é a transformação da sociedade pela educação. Em relação aos alunos e aos humanos, ele faz essa comparação. Ele fala que é preciso humanizar o ser humano antes de ir para a escola, que esses alunos eles precisam ter as condições mínimas para estudar. E o professor ele precisa estar preparado para receber esses alunos que muitas vezes não chegam na escola humanizados. Em relação à violência, diante de toda essas consequências da sociedade, há uma violência latente que pode ser demonstrada por meio dos alunos que deterioram escolas e até mesmo faculdades, há uma brutalização dos estudantes. Ele fala também que há uma brutalização dos professores e dos diretores. Ele fala também, ele enquadra nesse setor de violência os professores que perdem o seu prestígio. Há também um desprestígio do ensino público, que também é uma forma de violência, e o enaltecimento do ensino privado também é encarado como uma violência. Em relação a Marx, o que é que ele acha? Vamos abrir aspas. Ele diz o seguinte: eu sou um marxista que acha que a solução para os poderes capitalistas está na revolução, fecha aspas. A responsabilidade intelectual está unida ao socialismo militante e revolucionário. Esses são os pensamentos de Marx e que ele adota para ele também. Em relação à ditadura e à industrialização que ocorreu aqui, Florestan comenta o seguinte: ele acha curioso o que aconteceu na época da ditadura, porque houve o processo da industrialização e ele diz que a classe operária cresceu socialmente, ela atingiu o seu ápice, teve a sua independência, apesar da ditadura, e ele acha isso curioso. Em relação ao educador, ele faz a seguinte pergunta: quem educa o educador? E ele responde: o educador se educa quando ele educa. E ele se educa quando ele percebe o que está acontecendo na sociedade. Essa revolução toda, ele fala que não é o caso de colocar o educador, o professor, com ódio das instituições, mas sim o professor ele precisa reformular essas instituições. E para finalizar, ele entra na esfera da utopia. Ele diz o seguinte, que ele não quer que esses pensamentos, essas ideias fiquem na esfera da utopia. E abrindo aspas novamente para o que ele fala, nós não temos a fórmula para produzir uma nova escola e, consequente, uma nova sociedade. Fecha aspas. Ele comenta que a escola deve ser, na verdade, a luta é para que a escola seja efetivamente democrática, que a escola seja de fato de qualidade e que ela seja pública e gratuita a todos. E a qualidade que é tão essencial na escola pública deve ser a essência de tudo. Então, gente, esse foi o pensamento de Florestan Fernandes a respeito da formação política e o papel do professor nessa tese que ele desenvolveu. Eu espero sinceramente que eu tenha ajudado vocês
e, e eu espero que a gente se veja logo, logo, tá bom? Um grande abraço, inscrevam-se no canal, um grande beijo, até mais.